Fala pessoal, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus, aos nossos irmãos em Cristo e amigos e aqueles que têm nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Este vídeo é um resumo da segunda aula do segundo trimestre de 2024 da nossa revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Por se tratar de um resumo, a gente vai falar um pouco mais acelerado e enxugar, o máximo possível, sem deixar aqui nenhuma dúvida, espero eu, quanto ao tema da nossa lição, ok? O tema da lição, que foi dado ali no dia 14 de abril de 2024, é o seguinte: a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo está lá em Lucas 13, 24. Você pode acompanhar na Bíblia depois, que diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A verdade prática diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica se divide em dois textos. Um deles está em Mateus 7, verso 13 e 14, e a outra parte, o outro texto está em Mateus 3, do verso 1 ao verso 10. Jesus enfatizando a entrar pela porta estreita. O verbo porfiar aqui quer dizer lutar, debater, insistir. Ou seja, Jesus estava dizendo: insistam, lutem, defendam a vossa fé, para que vocês entrem pela porta estreita. E o texto de Mateus 3, ele está aqui sendo citado o que João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, a mensagem do novo nascimento, do arrependimento, porque estava já chegando ao povo o reino de Deus. João Batista foi o precursor do Messias, é dele a quem o Antigo Testamento se refere, que iria preparar o caminho adiante do Senhor, ok? Então nós vamos aprender aqui um pouco sobre o que é a porta estreita e a porta larga, certo? A porta estreita indica aqui que na literatura judaica eles compreendiam que a porta estreita era, na verdade, o estilo de vida, de comportamento que todo aquele que serve a Deus deve ter. Ou seja, não é fácil servir a Deus. Nós não andamos e não nos comportamos como a maioria, ok? A porta estreita era colocada nas cidades, nas muralhas, por onde o povo passava por ela. E não se passava por uma porta estreita multidões de uma vez. Era pouco a pouco, o pessoal transitava por essas pequenas portas nas muralhas das cidades, indicando que o efeito manada que a gente vê hoje em dia se torna uma grande ilusão. Infelizmente, como diz o texto áureo, muitos vão procurar entrar por essa porta e não vão conseguir. Por quê? Porque não é pela religiosidade, não é seguindo as multidões, não é seguindo o oba-oba, esse evangelho que temos vivido hoje de facilidades, que tem arrastado milhares, não é o evangelho da porta estreita. É muito diferente e não dá para comparar, porque porta estreita quer dizer que a nossa vida ela tem um comportamento bastante difícil para poder seguir a Cristo, ok? O caminho é apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver, que evidencia salvação ou perdição. Então, a maneira como você tem vivido pode sim resultar, no final de tudo, em vida eterna ou em perdição eterna. Você deve escolher, ok? Você deve fazer
a escolha. O caminho apertado, a porta apertada, nos leva, quando caminhamos com Cristo, a ter atitudes diferentes das que o mundo geralmente tem. Então nós não somos e não vamos com a maioria. O povo que vai entrar no céu, na verdade, não é a maioria, é uma minoria. Isso está bem claro e explícito aqui na lição. Já a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem regras, né? Não há regras na porta larga. As pessoas que são do mundo ou que querem viver para o mundo, elas não têm regras de vida. Elas não seguem nada que possa lhes ferir a conduta, porque não há conduta, uma boa conduta, né? A maneira delas viver é totalmente libertina. Porém, quem escolhe a porta larga, infelizmente, trará para si a condenação eterna, justamente por não seguir as regras, as advertências, as ordenanças que a palavra de Deus nos impõe. Por que entrar pela porta estreita é tão difícil? Porque ela é uma porta que, apesar de estar aberta, né, ela não é atraente. Servir a Deus e estar com Cristo não é ter a todo momento, como as pessoas do mundo têm, liberdade para fazer o que quiser. Servir a Deus implica em regras, princípios, preceitos, mandamentos, ordenanças, ou seja, você vai ter que negar a si mesmo. E muitas coisas impedem que as pessoas entrem por essa porta estreita, por esse caminho apertado. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, preste bem atenção, impedem da pessoa servir a Deus com inteireza de coração, dentre tantas outras coisas que nós temos hoje na vida humana. Foi por isso que Jesus disse que é necessário negar a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Por isso não é tão atraente esta porta, por isso é tão difícil. E porque a porta larga e o caminho espaçoso, ele é atraente, ok? Oferece toda a liberdade que um ser humano carnalmente quer ter, não impõe regras, como na porta estreita e no caminho apertado, e por isso a porta larga, ela é sim atraente. Há razões para que as exigências de se entrar na porta estreita, ok? Diferente da porta larga e do caminho espaçoso, o caminho apertado requer uma transformação interior. Tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma mudança de atitude, tem que estar disposto a andar na contramão da maioria, ok? Então, caminhar com Cristo é caminhar em santidade, em conformidade com a palavra de Deus. Quando você entra por esta porta, por este caminho que nos leva ao céu, isso vai automaticamente, se você aceitou a Cristo de verdade, te conduzir ao arrependimento de pecados, a confissão de pecados, que gera o que nós falamos na primeira lição, né? O novo nascimento. E com isso, após você arrepender-se, confessar, descer as águas, você vai então produzir frutos dignos de arrependimento. Quem aceita Jesus de verdade muda de vida e passa a produzir frutos dignos de arrependimento, ok? E João, ele até cita, João Batista, ele cita algumas mudanças, né, nessa atitude de quem produz frutos de arrependimento. A honestidade, a misericórdia, o respeito às autoridades, dentre outros. Você pode ler lá em Lucas 3, verso 11 ao 14. Então, no momento que se inicia essa caminhada no caminho apertado, a porta estreita que é Jesus, embora o autor aqui, o comentarista, não cite, Jesus ele vai dizer, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10,10 ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, ok?
Então guarde esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.